Veja que curioso. Você sabia que os músculos do assoalho pélvico, que são aqueles que sustentam no organismo feminino, a bexiga, o útero, o intestino, também precisam de exercício? Pois é, por isso tantas mulheres reclamam de escape involuntário de urina, da bexiga caída e até da vida sexual, que fica mais difícil e menos prazerosa depois dos 50 anos. E para nos ajudar a entender melhor como nos cuidar, a convidada de hoje é a doutora Juliana Schultz, fisioterapeuta, doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pelo Departamento de Disfunções Miccionais Femininas pela Urologia da Unifesp. Ela também é professora do curso de Fisioterapia da PUC São Paulo e especialista em disfunções e reeducação do assoalho pélvico pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, Juliana, realmente a gente acaba cuidando do corpo como um todo, em termos de ginástica, exercício, atividade física regular, mas assoalho pélvico, a gente não pensa. Dá para se explicar melhor por que a gente precisa também exercitar esta parte do nosso organismo? É isso mesmo que você falou, Lina. A gente acaba tendo sempre uma orientação para fazer exercício, para caminhada, para musculação, para manter os músculos do corpo todo trabalhados, e nunca ninguém fala para a gente da região do assoalho pélvico. Eu acho que muito por conta de tabus, né, por ser uma região aí que tem uma relação com a sexualidade, como você mesma falou aí na introdução, e a gente acaba não falando sobre isso. E é uma região do corpo, os músculos do assoalho pélvico, eles são músculos como qualquer outro músculo do corpo. Então, o bíceps, o quadríceps, o abdômen, então eles têm a mesma composição. Então, se a gente precisa trabalhar os músculos do assoalho pélvico, do resto do corpo, por que não o assoalho pélvico? E como a gente não trabalha, ninguém fala sobre isso com a gente, esses músculos eles vão enfraquecendo. Nas mulheres, por exemplo, que vão chegando no período da menopausa, que elas já não têm mais a ação do hormônio feminino, e elas vão entrando nesse processo de envelhecimento que naturalmente vai nos deixando com menos massa muscular, com uma fraqueza. Isso começa a gerar problemas de saúde, né? Então, começa a aparecer a incontinência urinária, incontinência fecal. Muitas vezes, os órgãos ali da região pélvica tendem a cair, o que a gente chama de prolapso, né? Então, a famosa bexiga caída, o útero pode descer da cavidade pélvica, além de disfunções sexuais. Porque quando a gente fala dos músculos do assoalho pélvico, eles têm várias funções, né? E, na verdade, são 3 funções principais. A primeira delas é a sustentação das vísceras. Então, se a gente pensar que a pelve ela é formada por ossos, e esses ossos, eles têm um buraco embaixo, né? Tem uma cavidade. Essa cavidade ela é protegida pelos músculos do assoalho pélvico. Então, os órgãos que estão na pelve, a bexiga, o útero e a porção final do intestino, eles ficam ali no lugar deles, lógico que tem ligamentos que sustentam, mas muito por conta da ação desses músculos. Se esses músculos enfraquecem, esses órgãos tendem a cair. Então, uma das funções é sustentar esses órgãos no lugar. A outra função é a continência, né? Então, eu tenho que ter músculos fortes para quando eu dou um espirro ou faço um movimento brusco, esse aumento de pressão que eu faço na minha barriga, ele é transmitido para a bexiga e para o reto. Se eu tenho os esfíncteres, né, os músculos que fazem parte do assoalho pélvico enfraquecidos, pode escapar xixi, pode escapar fezes, né? E esses músculos também, eles têm muita conexão ali com a parte que está relacionada à sexualidade. Então, muitos estudos científicos já nos mostram que a fraqueza desses músculos pode também comprometer uma vida sexual satisfatória. Mas você Né? sabe que eu acho que é o que você falou, quer dizer, como lida com uma parte íntima feminina, né? As pessoas ficam com vergonha, não falam. Quantas mulheres que estão nos vendo, nos assistindo agora, que pode ter esse tipo de problema? Tosse e escapa um xixi, imagina? E não sabe o que Sim. é, fica com vergonha, né, de falar, de ir ao médico, imaginando que é só por causa disso. E aí é um sofrimento desnecessário se a gente tem medidas que a gente pode tomar, não é? Você Com deve enfrentar muito certeza. isso. Deve chegar muitas mulheres que nunca ouviram falar dessa necessidade.
É assim, não é? Sim, sim, com certeza. Quando que elas nos procuram, né? Quando que elas vão a um urologista? Quem que tem... Primeiro assim, né? Eu acho interessante até a gente falar qual que é o médico que questiona isso, né? Qual que é o Uhum. profissional de saúde? Então, as mulheres normalmente conversam com o ginecologista, com o urologista, ou o geriatra, quando a gente está pensando numa pessoa já numa faixa etária mais para frente. Uhum. E, às vezes, elas vêm diretamente falar comigo, por exemplo, que sou uma fisioterapeuta especialista nessa área. Mas quando que eles nos procuram? Eles nos procuram quando eles já estão com incontinência, né? Então, é um problema que já está... Para chegar no profissional, esse problema ele já está mais grave. Muitas vezes a pessoa está deixando de sair, porque fica preocupada que vai molhar a roupa. E o ideal seria, né, Lina, que eles nos procurassem com antecedência. Atualmente, eu acho que isso vem evoluindo bastante, os profissionais vêm falando muito sobre isso, mas muitas vezes esse tabu ele vem do que a gente falou, da gente não tocar nesse assunto por ser uma região íntima, né? Então, Uhum. começa por aí. Então, se eu for pegar uma faixa etária da minha mãe, por exemplo, que tem 75 anos, dificilmente ela teve essa conversa com os médicos, na família, né? Claro. Atualmente isso vem melhorando, a gente vem falando mais, eu participo de muitas palestras, escrevo muitos artigos, justamente para levar essa informação de que existe o assoalho pélvico, que ele precisa ser trabalhado e que quanto antes a gente trabalhar, melhor. Então, Hoje no consultório eu tenho grávidas que vêm, sabe, isso Lina? que eu ia Então te isso eu acho perguntar. muito bom. Então, É. isso que eu ia te perguntar, se tem uma idade, né? Ou se tem uma situação, como a gravidez, por exemplo, tem momentos que seriam mais indicados, melhor para a gente iniciar esse tipo de exercício? Sim, sim. Eu acho assim, nas mulheres, a gestação é um período muito rico para a gente começar a fazer o trabalho. Porque se a gente for pensar, é o primeiro momento que esse assoalho pélvico vai sofrer uma sobrecarga, né? Então, pensa, durante 9 meses vai existir aí o desenvolvimento do bebê, né, no útero, esse útero aumenta de tamanho, ela ganha peso e ela vai fazendo uma sobrecarga nessa musculatura. Então, assim, 1/3 das gestantes apresenta incontinência urinária, principalmente no terceiro trimestre, que é Uhum. aquela fase onde o bebê já está mais pesado, né? Então, o assoalho pélvico está sendo mais sobrecarregado. E vários trabalhos com evidência nos mostram que o exercício para o assoalho pélvico feito, né, o treinamento específico para o assoalho pélvico feito na gestação, pode prevenir incontinência no futuro, porque essas mulheres que têm incontinência na gestação, o que acontece? Esse assoalho pélvico ele já nos mostrou que num período de sobrecarga ele não deu conta do recado, ela perde xixi. Uhum. Então, quando ela ficar mais velha, que ela vai ter ali ações de mudança da composição corporal, não vai mais ter o hormônio feminino ali protegendo, essa mulher ela tem uma chance maior de ter incontinência quando ela entrar na menopausa, por exemplo. Olha, que dica É, legal essa, para a mulher ficar mais sim, alerta já, né, sobre isso. sim, todas as gestantes precisam trabalhar o seu assoalho pélvico, porque em todas elas ele está sendo sobrecarregado. Tá. Então, um trabalho específico é muito bem indicado. Mas aquelas que perdem urina durante a gestação, aí é mais indicado ainda. Devia ser meio que uma regra, sabe? Perder urina na gestação, faça uma avaliação do assoalho pélvico, faça um treinamento específico desses músculos para prevenir um problema no futuro, né? Não, e do jeito que você está falando, quer dizer, além da perda de urina, pode ocorrer, inclusive, perda fecal. Pode sim, com certeza. E aí é o que a gente estava falando, né? Você falou no início, isso a gente não costuma falar, porque não é um assunto muito bonito, né? De se Claro. falar. Ninguém chega numa reunião de amigas e fala, ai, pessoal, eu tô com incontinência, né? É um Uhum. assunto delicado. E como muitas pessoas não sabem também que o tratamento ele é mais simples do que se imagina, para muitos casos, então, isso fica meio escondido, porque a gente sempre pensa no tratamento da incontinência urinária ou mesmo da fecal com um procedimento cirúrgico, por exemplo, Sim. né? E não necessariamente. A primeira linha de tratamento recomendada pelos guidelines internacionais, ou seja, o primeiro tratamento que deve ser oferecido para quem tem incontinência urinária é o tratamento conservador, que envolve exercícios, que envolve mudanças de comportamento. Então, o que são essas mudanças de comportamento? Treinamento vesical. Então, organizar quantidade de líquido, intervalo entre um xixi e outro. Tem uma série de coisas que a gente faz quando a gente trata dessas pessoas que melhoram muito a qualidade de vida. E não necessariamente precisa ter uma cirurgia, né?
Nossa, mas isso é muito, muito, muito interessante. Nós vamos fazer o seguinte, no segundo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, e aí no segundo bloco, vamos passar então uma série de dicas práticas do tipo de exercício que a mulher pode fazer, tá bom? Combinado. Não sai daí, a gente volta já já.